Olá, meus alunos. Bom dia. Bom, hoje a gente vai dar continuação à última parte do nosso capítulo 3, referente a MMC e MDC, tá? Antes da gente começar, eu começar a explicar, né, no caso, eu quero explicar a importância do MMC para vocês. Então, por favor, assistam o vídeo com muita atenção, ouçam a tia de vocês, refaçam os exemplos que eu boto aqui, tá bom? Então, o MMC, ele vai ser uma parte muito importante para a resolução das próximas questões e dos próximos conteúdos, principalmente relacionado à fração com denominadores diferentes, que é um conteúdo que a gente vai ver mais lá na frente, tá certo? Então, é de extrema importância que vocês entendam como é que se faz MMC. Então, por favor, se tiverem dúvida, perguntem. Tentem assistir com calma. Se tiver com dúvida no vídeo, pausa. Deixem no tempo de vocês. Não se preocupem, tá bom? O importante é que vocês entendam. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum, a gente vai usar a decomposição que a gente tinha feito anteriormente, na aula anterior que foi ontem, tá certo? Então, a gente vai utilizar aquilo, aumentando só mais uma coisinha que a tia vai mostrar aqui pra vocês, tá certo? Então, por exemplo, eu quero que vocês me digam o MMC, ó, de 4 e 8. A gente vai começar no nível 1, tá certo? Depois a gente vai aumentando. O MMC é dado de 2 ou mais números naturais não nulos, tá? Ah, tia, o que seria não nulo? São números diferentes de zero. Porque imagina como é que eu vou calcular um MMC de zero. Nunca não faz sentido, né? Que também ia ser nulo. Chama-se de mínimo múltiplo comum e menor número não nulo, que é múltiplo de todos eles, ao mesmo tempo. Então, o que seria isso? A gente vai tentar encontrar um número que eu consigo ver que ele é múltiplo tanto de 4 quanto de 8, tá? Prestem atenção. 4 e 8. Agora vai ser os dois ao mesmo tempo. Antes a gente tinha feito separadamente, né? Agora vai ser os dois ao mesmo tempo. Aí eu passo uma tração aqui, que nem foi anteriormente. Agora, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que encontrar o menor número que eu consiga dividir um dos dois, tá certo? Nesse caso aqui, gente, não tem tanta importância se um for e o outro não dividir, tá bom? Eu posso ficar repetindo o outro até chegar em um determinado divisor que eu consiga dividir ele, tá bom? Esse caso aqui não vai acontecer isso, então a gente vai depois trazer outro exemplo para isso que eu falei ficar mais claro, que é mais fácil vocês visualizando. Então, nesse caso aqui, quem é o divisor comum entre o 4 e o 8? Seria quem? Seria o 2. Lembrando que nessa parte dos divisores, ó, essa parte aqui, ó, deixa eu botar um bonequinho aqui, ó. Tá aí, ó. Os divisores, eles têm que ser tudo número primo, tá bom? Então, aqui tudo tem que ser primo. Nessa parte aqui desses divisores, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu divido 4, a gente vai dividindo assim. Quando eu divido 4 por 2, eu vou obter quanto? Vou obter 2. Aí, vírgula. Isso aqui não é um número decimal, tá, gente? Essa vírgula aqui só tá com função gramatical mesmo, que é pra separar. Como se eu falasse 4 e 8, tá? Não é 4,8, não. É 4 e 8, ok? Quando eu divido 8 por 2, eu vou obter quanto? 4, né, ó? 8 dividido por 2 é igual a 4. Tá? E agora, José? Qual é o menor número que eu consigo dividir o 2 e o 4 ao mesmo tempo? Ou divido 1 e depois o outro vai? Seria quem? Seria o 2 novamente, né? Lembrando que eu não posso pular, tá? Eu não posso botar logo 4 e depois voltar, não. Tem que ser nessa sequência, do menor para o maior. É uma escadinha. Você não tem como estar no primeiro degrau, no segundo degrau, perdão, e já subir pro 8º degrau, não. A gente não tá com poder por enquanto ainda não, entendeu? Então, é isso. A gente tem que ir subindo degrau por degrau.
certo? Não posso pular diretamente lá pro oitavo andar, não, tá bom? Quando eu divido 2 por 2, tenho 2 contos, divido para 2 pessoas. Cada um vai ficar com quanto? Com 1 conto, não é isso? R$1. Então, eu boto 1 aqui, ó. E quando eu divido 4 por 2, é igual a 2. Qual é o único número que eu consigo dividir aqui? O 1 já chegou, ele já chegou no ponto de chegada. Nem sei se essa frase está tão assim repetida, enfim. O 1 já chegou, tá certo? Então, a gente só precisa colocar o 2 também para poder ele ficar do mesmo jeito que o 1. Qual número que eu consigo dividir o 2? O menor seria quem? 2. 1, como já chegou no ponto dele, eu não preciso dividir ele, tá? Não precisa dividir 1 por 2, não, que vai ficar 0,5. Não precisa fazer isso. Aí, eu repito. E 2 dividido para 2 é igual a 1. Aqui. Então, como os dois chegaram 1 e 1, que é onde a gente precisa chegar no nosso MMC, na nossa fatoração, perdão, a gente agora vai calcular o MMC, tá? Mínimo múltiplo comum. Como é que eu vou fazer isso? Vocês estão vendo esses divisores aqui, ó? Ó, finge que isso aqui é um 8, tá tão estranho. Pronto. Vocês estão vendo isso aqui? Tá vendo os divisores? Então, o que é que vai acontecer? Esse olho da tia é estranho, né? Mas porque o olho da tia não sabe desenhar, não. E quer desenhar, gente. Enfim. A gente vai fazer o quê? Vai fazer uma multiplicação. Como assim, tia? Eu vou pegar 2 vezes 2 vezes 2. Que é a mesma coisa de ser quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ok? Então, meu mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 8 seria quem? O 8. Próprio 8, tá? Vamos conferir se isso é real? Vamos conferir. Para o número ser múltiplo de outro, que a gente já havia estudado, ele precisa dar uma divisão exata. Então, o que é que acontece? Eu acabei de descobrir que o MMC deles é 8, né? Deixa eu até botar aqui, ó. 8. Para eu confirmar isso, eu vou fazer o seguinte, ó. 8 dividido para 4 e 8 dividido para 8. Para eles serem múltiplos, precisa dar uma divisão exata. Se eu tenho 8 e divido para 4, cada um vai ficar com quanto? Com 2, não é isso? 8 aqui, menos 0. Opa! Deu uma divisão exata. E 8 dividido para 8 é igual a 1. Vai dar 8 aqui. 8 menos 8 é igual a 0. Certo? Então, tá aqui. Então, também, 8 dividido por 8 é igual a uma divisão exata. Então, acabei de confirmar o que eu fiz. Tá certo? Vamos fazer agora outro exemplo de MMC. MMC de 3 e 12, tá? Vai dar quanto? Primeiramente, eu faço como? Pego o 3, a gente vai botar bem aqui, porque aqui é mais espaçoso, tá certo, gente? O 3 e o 12. Agora a gente vai encontrar o menor número que eu consigo dividir um dos dois. Não precisa ser os dois ao mesmo tempo, tá certo? Então, aqui o menor número que eu consigo dividir aqui ainda. Pode ser por quem? Ah, tia, pode ser por 3. Não. O 12 não é dividido por 2? 12 não é um número que termina com um número par? Então, 12 não é dividido por 2? Então, vou começar com 2. Tá aqui. Coloquei o 2 aqui. O 3, eu vou poder dividir com 2? Não vou. Eu vou ter que ficar repetindo ele até chegar o momento dele, tá? Aqui, os números já são mais pacientes. Se eles não forem na vez deles, eles ficam aqui, não, vou ficar aqui esperando. Vou ficar aqui esperando até for o meu momento, aí eu vou. Então, eles aqui são muito pacientes, tá certo? Então, como o 3 eu não consigo dividir por 2, eu vou fazer o quê? Vou repetir. Gente, lembrando que essa vírgula aqui, ó, tem função gramatical, tá? Não é 3,12, não, é 3 e
12, ok? E o 12, eu consigo dividir por 2? Consigo sim. Bora lá? Lembrem que a tia fez ontem vocês fazerem um monte de tabuada, um monte de conta? Justamente por conta disso, ó. Porque a gente trabalha muito com a divisão, trabalha muito com a multiplicação e é muito bom que vocês estejam expert em tabuada, tá certo? Então, toda vez que a tia pegar no pé de vocês por conta de tabuada, é porque eu sei quanto a gente vai precisar disso. Quanto que vai ser importante para auxiliar vocês, ok? Então, se eu tiver 12 dividido por 2, eu vou obter quanto? Vou obter 6, porque 2 vezes 6 é igual a 12, ok? Que vai ser 12. 12 menos 12 é igual a 0. Então, aqui, quando eu divido 12 por 6, lembrando que aqui, gente, ó, é o resultado, tá? 12 dividido para 2 é igual a 6. Ah, tia, agora eu entendi. Aí agora eu posso dividir por 3. Não, pode não. Por quê? Porque ainda tem número para ser dividido por 2. Enquanto tiver número que divida por 2, vocês podem dividir o máximo. Até chegar no ponto que não consiga mais dividir por 2. Então, se eu dividir... eu consigo dividir alguém aqui ainda por 2? Consigo. Quem? O 6. Então, eu vou botar o 2 aqui de novo, ó. O 3 eu consigo dividir por 2? Não consigo. Vai dar um número decimal, ok? Então, eu repito aqui de novo, ó. 3. 3 aqui não tem problema não, vou esperar a minha vez. Pode ficar aí até chegar a minha vez, sem problema não, tá? 3 é um cara... Os outros números que não foram divididos aqui na decomposição, eles são super pacientes. Fiquem tranquilos em relação a isso. Quando eu tenho 6 e divido por 2, eu vou obter quanto? Vou obter 3, né? Porque 2 vezes 3 é igual a 6. Então, aqui é o 6. 6 menos 6 é igual a 0, tá? Então, aqui vai ser 3. Ah, tia, agora sim. Tem algum número ainda que divida por 2? Não tem. Se eu dividir o 3 vai dar número decimal, se eu dividir o 3 vai dar número decimal também. Lembrando que a nossa decomposição é de números naturais. Números naturais são inteiros positivos, ok? São os números sem ser com vírgula. Então, o 3 e o 3 eu consigo dividir por quem? Por 3. Não tem mais como dividir nada por 2, então eu divido eles por 3. Quando eu tenho um 3 dividido por 3, eu vou obter quanto? 1, né? 3 aqui. Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Cheguei no meu final da minha decomposição. No ponto de chegada já. Pronto, ó. Encerrou. Foram aquelas pessoas que chegaram assim, não, acabou isso aqui, tá tudo acabado, vão tudo pra casa, entendeu? Então, vai ser isso. Vai fechar tudo. Não. Tá bom. Entendeu? Quando chegarem nesse aqui, ó. Tá? Como a gente acabou a parte 1, ó. A parte 1 é essa. Minha decomposição. Agora, a parte 2 do nosso MMC é o quê? Multiplicar. Ó. É multiplicar o 2 vezes 2 vezes 3. Tia, se eu fosse botar... Gente, eu vou botar aqui, ó. Tia, se eu fosse botar isso aqui em forma de potência, que nem tá pedindo numa questão do livro. Como é que eu vou fazer, tia? Aqui, o 2. Eu boto o 2 aqui. O 2 tá se repetindo quantas vezes aqui? Tá se repetindo 2 vezes. Então, meu expoente é 2 vezes 3. Ok? Vamos ver quanto é que isso aqui vai dar? Bora. 2 ao quadrado a gente viu que a nossa expoente indica quantas vezes eu vou repetir a minha base. Então, eu teria que aqui 2 vezes 2, que é igual a quanto? 4, né? E 4 vezes 3 é igual a quanto? 12. Então, acabei de descobrir que meu mínimo múltiplo comum entre 3 e 12 é o próprio 12. Deixa eu te apagar aqui. Pronto. Então, aqui é 12.
Para eu confirmar que isso aqui é múltiplo, eu faço o quê? Divido 12 por 3 e divido 12 por 12. Quando eu divido 12 por 3, qual é o número que eu obtenho? 4. Porque 4 vezes 3 é igual a 12. Ou 3 vezes 4 é igual a 12. Doze menos 12 é igual a 0. 12 dividido por 12 é igual a 1, né? Cada um vai receber 1. Então, tá aqui, ó. Czinho de confirmação, porque deu uma divisão exata. E Czinho de confirmação, porque deu uma divisão exata. Entendeu? Agora, vamos utilizar com 3 números, tá? MMC de 4, 6, 4, 6 e 8. Vamos lá. 4, 6 e 8. Qual o menor número que eu consigo dividir aqui? Seria quem? Seria o 2. É isso? Quando eu divido 4 por 2, vai dar quanto? Vai dar 2. Quando eu divido 6 por 2, vai dar quanto? Vai dar 3, né? Bota a resposta aqui. E quando eu divido 8 por 2, vai dar quanto? Vai dar 4. Ok? Qual o menor número que eu consigo dividir novamente aqui? Seria quem? Seria por 2. Quando eu divido 2 por 2, vai dar quanto? Vai dar 1. É isso? O 3 eu posso dividir por 2? Não. O 3 vai ficar esperando a vez dele. Muito paciente, calmo, sem nenhum estresse. Só paz e amor, tá certo? Então, repita aqui, ó. 3. E quando eu divido 4 por 2, vai dar quanto? Vai dar 2, ó. 4 por 2. 2, 4, 0. Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Deixa eu estar fazendo só isso aqui um pouquinho mais rápido, porque eu resolvi essas divisões nos exemplos anteriores também. Qual o menor número que eu consigo dividir aqui novamente? Seria quem? Por 2 novamente, ó. Tá aqui o 2, né? Então, repita aqui, ó. 2. O 1 já chegou no ponto dele, então não preciso mais mexer nele. Aqui, 1. O 3, eu posso? Pode não. Por quê? Porque 3 não é divisível por 2 e deu um número inteiro, tá? Então, repito 3 até ele chegar a vez dele. E 2 dividido para 2 igual a 1. Certo? Aqui, eu consigo dividir novamente quem? Por quem? Por 3. Agora, eu posso dividir por 3. 1 já chegou no ponto dele, eu repito. 3 dividido para 3 é igual a 1. E 1 não precisa mais mexer porque chegou no ponto dele também. Então, tá aqui. Aí, agora, eu vou fazer o quê? A multiplicação. 2 vezes 2 é igual a quanto? 4. 4 vezes 2 é igual a 8. E 8 vezes 3 é igual a 24. Ok? Então, o resultado do meu MMC de 4, 6 e 8 é igual a 24. Eu quero que vocês confiram se 24 realmente é múltiplo de 4, de 6 e de 8. Peguem agora o 24, dividam por 4, por 6 e por 8, tá bom? E eu quero que vocês me respondam no grupo se isso vai dar uma divisão exata ou não. Se isso confirma que eles são múltiplos ou não. O primeiro que responder vai ganhar um pontinho extra na nota de atividade. Porque lembrando que a nota de vocês é comportamento, participação, mais prova parcial, prova bimestral, mais trabalho, entendeu? Então, a tia vai dar um pontinho de participação, um ponto nas atividades, tá bom? Então, por favor, respondam. Peguem esse 24, divida por 4, para o 6 e para o 8. E vejam se é a divisão exata. No grupo, vocês só vão falar se é ou não é. É, tia, porque então eu posso confirmar que é múltiplo. Não, tia, não deu uma divisão exata, então não posso confirmar que é múltiplo, entendeu? Vocês me respondam isso. Agora, o mais esperado de todos. O MMC
descer. Eita, que ser feio. Pronto. Agora vamos calcular o MDC. Vamos calcular agora o MDC de 12 e 6, ok? O MDC também vai no mesmo raciocínio da fatoração. Primeiro a gente vai fazer a fatoração de 12 e 6, ó. 12 e 6. Qual o menor número que eu consigo dividir o 12 e o 6, ou 12 e depois o 6? Seria quem? Seria o 2, né? 12 dividido para 2, a gente viu que seria 6. E 6 dividido para 2 é igual a 3. O que vai acontecer agora? Toda vez que eu tiver um divisor, que eu consiga dividir os dois ao mesmo tempo, ó. Tá vendo? O 2 eu dividi o 12 e o 6 ao mesmo tempo. Eu vou fazer o quê? Eu vou circular. Circular esse divisor, ok? Vamos à continuação. Qual número que eu consigo dividir, o menor número que eu consigo dividir, o 6 ou o 3? Não posso ir por 3 direto, porque ainda tem um número que eu consigo dividir pelo menor ainda. Que seria quanto? Seria por 2, né? 6 dividido para 2 é igual a 3. E 3 dividido para 2 eu não posso, então vou ter que repetir. Eu vou circular o 2 de novo? Não, por quê? Porque ele só dividiu 6. A gente não conseguiu dividir o 3, ok? Vamos lá novamente. Qual é o único número que eu consigo dividir o 3 e o 3 ao mesmo tempo? Seria quem? Por 3. 3 dividido para 3 é igual a 1, né? Aqui. Então, aqui vai ficar 1 e 1. Esse 3 aqui, eu consegui dividir os dois ao mesmo tempo? Consegui. Consegui dividir o 3 e o 3. Então, circulo ele novamente, tá? Gente, o MDC é o máximo divisor comum, tá? Por isso que a gente vai fazer outro método. Cuidado para não confundirem MDC com MMC. Aqui eu multiplicaria tudo junto se fosse o MMC, mas como a gente está calculando o MDC, a gente só pode fazer a multiplicação com esses números que a gente circulou, que foram os números que conseguimos encontrar o divisor comum entre eles, que dividiu os dois ao mesmo tempo. Então, aqui eu pego e multiplico só os números que a gente circulou, que seria quem? 2 vezes 3, que é a mesma coisa de 6. Então, máximo divisor comum entre 12 e 6 vai ser quem? O 6, ok? O 6 vai ser o máximo divisor comum entre os dois. Vamos lá conferir outro exemplo. Vamos fazer agora do MDC. Eu sempre quero botar esse sinalzinho de igual, gente, desculpa. O MDC do 9 e do 12, ok? MDC 9 e 12. Vamos ver. 9 e o 12. Qual o menor número que eu consigo dividir aqui? Seria quem? Seria 2. O 2 eu divido 9? Não. Vai dar um número quebrado. Então, a gente vai ter que repetir ele novamente, até chegar a vez dele. O 12 eu consigo dividir por 2. Anteriormente, a gente viu que 12 dividido por 2 é igual a 6, né? Porque 2 vezes 6 é igual a 12, ok? Então, aqui vai dar 6. O 2 dividiu os dois ao mesmo tempo? Não, só dividiu o 12. Então, a gente não vai circular ele. Qual outro número que eu consigo dividir aqui? O menor. 9 e o 6, ou 9 e depois o 6. Seria quem novamente? O 2. O 9 eu vou dividir? Não. Por quê? Porque 9 não é divisível por 2. Então, quanto é 6 dividido para 2? Seria quanto? Seria 3.
E agora, qual é o menor número que eu consigo dividir os dois? Ou um dos dois, seria quem? Seria o 3, né? O 9 eu consigo dividir por 3? Consigo. Vai dar quanto? Dá 3. Porque 3 vezes 3 é igual a 9, ok? Então, aqui vai ser 3. E o 3 dividido para 3 é igual a 1. Eu vou circular quem agora? Vou circular o 3. Por quê? Porque o 3 eu consegui dividir o 9 e o 3 ao mesmo tempo. Aí eu circulo ele. Agora, nesse de baixo, qual é o número que eu tenho que dividir agora? O 3 já chegou no 1, então ele já chegou no ponto já chegou no final dele. A gente precisa dividir só o 3. Então, eu boto o 3 aqui. Vai ficar 1,1. Pronto. Nesse caso aqui, o meu maior divisor entre o máximo divisor comum entre o 9 e o 12 vai ser quem? 3. Então, aqui vai ser 3. Ok? Gente, então, por hoje é só, tá? Na próxima semana, a gente vai separar a sexta-feira só para correção, tá bom? Então, a gente só vai ter correção na sexta-feira. Sexta-feira vai ser... Eu vou oficializar, a partir da próxima semana, que vai ser só correção, tá certo? Então, eu espero que vocês entendam. Qualquer coisa, voltem um vídeo, assistam com calma, tenha paciência. Às vezes parece que tá tudo difícil, a gente tá sem conseguir entender nada, mas lembrem que vocês são capazes, vocês são maravilhosos e vocês conseguem. A tia confia em vocês, tá certo? E acredito demais. Beijos e até a próxima aula.